aqui é a Tamiris do Resenhando Sonhos e hoje a gente vai conversar sobre os 20 indicados ao Goodreads Choice Awards na categoria de fantasia. Esse é o terceiro ano consecutivo que eu faço esse vídeo, mas essa é a primeira vez que eu leio todos os 20 indicados. Eu gostaria muito que você já deixasse seu joinha nesse vídeo, já se inscrevesse aqui no canal se você fosse novo por aqui, porque definitivamente esse é o maior vídeo que eu já fiz pra este canal, porque eu tive que ler 16 livros pra ele, tá? Porque eu só tinha lido 4 dos 20. E sim, é um vídeo longo, porque eu vou falar sobre todos os 20 da sinopse e também falar o que eu achei, já que li todos eles. Desses 20 livros que a gente vai conversar, 8 deles já foram publicados aqui no Brasil, 2 deles estão prometidos para lançamentos aí em 2024, a gente espera, e outros 10 ainda não foram anunciados por aqui. E aí eu sei que tem muita gente que não gosta de assistir vídeo de livro que ainda não foi lançado no Brasil, mas essa é uma excelente oportunidade de você conhecer outras histórias que não estão sendo comentadas por aqui, e se você se interessar por alguma delas, ir lá na DM da editora que você acha que combina mais com essa história e falar: olha, editora, tem esse livro legal aqui, você já deu uma olhadinha? Porque às vezes os livros são contratados e as editoras percebem que existe um público chamando por eles. Então esse é um movimento legal também. A gente vai conversar agora sobre todos esses 20 livros e no final a gente vai bater um papo aí sobre as minhas considerações, o que eu achei dessa lista, desses 20 livros, como ficou o meu ranking final do que eu mais gostei pro que eu menos gostei, e o comparativo também com o vídeo ranqueando os primeiros capítulos, que saiu pra vocês já aqui no canal e que eu vou deixar linkado aqui em cima, e também com o ranking de votação do Goodreads Choice Awards. Então vamos ver aí, vamos bater a opinião dos leitores gerais do Goodreads Choice Awards, ou leitores votantes do Goodreads Choice Awards, com o meu gosto pessoal, e vamos ver aí o que acontece. Eu vou começar conversando então sobre os 4 que eu já tinha lido quando a lista saiu. No primeiro deles, Tres, A Garota do Mar Esmeralda, o primeiro dos 4 projetos secretos lançados em 2023 pelo autor Brandon Sanderson. Esse é um volume único, foi publicado aqui no Brasil pela editora Trama, e vai contar a história da Tres. A Tres é uma garota que mora numa ilha, ela tá muito satisfeita lá, ela não quer sair de lá, só que o crush dela era filho do cara que governava aqui essa ilha, foi mandado aí em busca de um casamento, e aí no meio dessa situação ele acabou sendo sequestrado, ele desapareceu, e o pai dele não tá fazendo nenhum esforço pra ir atrás dele. E a Tres, que é uma garota que coleciona xícaras, resolve ir nessa grande aventura que ela nunca tinha esperado viver, através de vários mares aqui, que não são de água, são de esporos, e a gente também tem um narrador super interessante nos contando aí essa história. Tres, A Garota do Mar Esmeralda foi um dos meus 5 estrelas de 2023, ficou nos meus favoritos do ano, nos favoritos de fantasia, inclusive tem aqui no canal os meus favoritos gerais e um vídeo separado só para os favoritos de fantasia. Foi uma história que eu acho que levou o Brandon Sanderson também para outros leitores que talvez ficassem um pouco intimidados com a Cosmere. Essa pode ser uma porta de entrada para esse universo compartilhado dele sem problema nenhum, e é inspirado pela Princesa Prometida, só que com uns papéis ali um pouco invertidos. Foi um livro escrito do Brandon Sanderson para homenagear ali a esposa dele, porque era uma história que ela comentou que queria ver. E uma das coisas que eu gosto muito desse livro é exatamente a persona da Tres. Ela apresentada enquanto uma personagem que aceita os desafios, a se colocar enquanto uma personagem tediosa, mas ela não é tediosa de nenhuma forma. Ela se vê fascinada aqui por um mundo que ela desconhecia completamente, porque ela viveu a vida toda nessa ilha e ela achou que ela ia ficar lá. E a gente tem a oportunidade de acompanhar a jornada dessa personagem passando por várias situações num navio, cruzando por mares, descobrindo a magia, descobrindo o mundo, fazendo amigos. Essa também é uma história, de certa forma, de found family, e encarando aí os desafios que é ir atrás dos seus sonhos, e no meio disso se confrontando com várias coisas. Eu fiz leitura coletiva desse livro no passado, tem tanto a discussão quanto a leitura dos primeiros capítulos aqui no canal, se você quiser saber mais, e é uma história que definitivamente eu recomendo. E ficou em segundo lugar aí no Goodreads Choice Awards. Outro que já foi publicado aqui no Brasil foi Um Dia de Céu Noturno, da Samantha Shannon. Esse aqui é um prequel para O Priorado da Laranjeira. Esse livro aqui vai contar uma história, então, que acontece anos antes. Você vai acompanhar vários personagens aqui que vão evocar, então, situações do que a gente vê lá em O Priorado da Laranjeira como parte da história desse mundo. Essa oportunidade aqui de ver as coisas um pouco antes se formando. Vai ver essa história através de vários personagens. A maior parte deles são personagens femininas, e também como elas estão se comportando
navegando ali dentro desse universo. É um livro com essas criaturas, esse estilo de dragão, que é um pouco diferente do estilo de dragão que a gente tá mais acostumado aí. É um livro bem robusto, tá? Aqui no Brasil ele saiu em 2 tomos, se eu não me engano, assim como o Prioridade da Laranjeira. Eu, infelizmente, não tive uma experiência tão positiva assim com essa história. Eu acho que a Samantha Shannon, ela é bastante habilidosa em criar um lore muito interessante, mas ao mesmo tempo, na hora dela, a estratégia da história dela, às vezes as coisas se perdem um pouco no caminho. Eu senti isso com o Prioridade da Laranjeira, senti isso com esse livro. Acho que é um livro que tem páginas demais também, podia ter sido uma história mais sucinta. Alguns personagens ficam numa jornada bastante fracionada assim também, então eu tive alguns problemas com essa leitura e acabou não sendo uma experiência tão positiva, e eu acho que eu fiquei mais empolgada com o primeiro livro do que com esse aqui, mas foi um livro que figurou aí nos melhores do ano de muita gente, então sei que muita gente gostou dessa história, mas infelizmente não funcionou tanto comigo. O próximo livro foi The Last Tale of the Flower Bride. Esse livro é da mesma autora de Os Lobos Dourados, que já foi publicado aqui no Brasil. Essa é a primeira história dita adulta dela, apesar de eu discordar um pouco disso. E a promessa dessa história é que ela é contada em parte do ponto de vista do noivo. Ele encontra essa noiva dele, com quem ele vai se casar quando ele tá buscando ali por um artefato. Os dois vão acabar se envolvendo e existe uma condição aqui pra esse relacionamento. Por si só já é um grande alerta vermelho, que é: você não pode me perguntar sobre o meu passado. Só que aí, obviamente, como acontece nessas histórias, o passado vem bater na porta e eles acabam indo pra propriedade, pra casa onde ela cresceu, porque a tia dela tá morrendo. E lá ele acaba descobrindo algumas coisas, percebendo algumas coisas que são um pouco estranhas sobre essa mulher e sobre a história dessa família. E a gente também tem os flashbacks dela criança, dela adolescente, das interações dela, dessa amiga dela e das coisas que foram acontecendo aqui. Eu achei que ia ser mais focado no noivo e nas sensações dele de estranheza ao descobrir a história dessa mulher. Acabou que foi muito mais focado nela e nas histórias de infância dela e de adolescência dela, e por isso acabou que esse livro não funcionou tanto pra mim. Uma coisa que é um tanto quanto interessante é que ele sabe vários ditos, ele sabe várias histórias, várias lendas, e ele vai salpicando isso ao longo da história, e aos poucos a história vai se misturando com essas lendas que ele tá contando, vai se repetindo nessas lendas que ele tá contando. E aí também temos The Adventures of Amina Al-Siraf, da Shannon Chakraborty, que a gente conhece aqui no Brasil enquanto S.A. Chakraborty, que é a mesma autora da trilogia de Avabad, que saiu pela Morro Branco que já prometeu The Adventures of Amina Al-Siraf, então vamos ter a publicação aqui no Brasil esse ano. Esse também tava nos meus favoritos do ano, eu adorei essa história, é uma história de piratas também, e aí temos um denominador comum aqui, porque tanto em Amina quanto Tres, que foram os dois favoritos que vieram de leituras de 2023, se passam com navegação, com navio, com pirata, então temos aí uma trend na minha vida no momento. Aqui a gente vai conhecer a Amina, ela é uma Naruda, uma capitã de navio, ou ela foi, porque ela tá aposentada. Só que vai bater na porta dela ali a pessoa que tem a ver com uma outra pessoa que costumava navegar ali com ela e vai dizer: ó, a minha neta, que é filha dessa pessoa que navegava com ela, foi sequestrada, desapareceu e eu preciso que você me ajude. E aí ela vai precisar reunir aí a antiga equipe dela e descobrir o que realmente tá acontecendo, porque tem vários segredos escondidos. E a gente fica sabendo dessa história de um ponto de vista bem interessante, que é ela contando as memórias dela para um escriba, uma pessoa que tá registrando aqui as histórias da Amina. Então é uma história bem legal, porque essa é uma personagem já um pouco mais velha, ela já viveu muitas aventuras, ela já teve vários maridos, e agora ela vive tranquilamente, pacatamente com a filha dela, e ela vai ter que largar essa criança pra ir atrás do que tá acontecendo aqui, e também descobrir se é realmente isso que ela quer fazer, né? Ou o que é que ela quer fazer com a vida dela. Ela quer ter essa vida pacata, ou ela quer voltar pro mar, tá também a viver essas novas aventuras. Eu achei muito legal, eu acho que pra quem leu Os Reis do Wild e gostou dos Reis do Wild, aqui a gente tem uma abordagem semelhante, só que aqui do ponto de vista de uma personagem mulher, e focando menos nas pataquadas, que eu acho que é mais o foco dos Reis do Wild, e aqui realmente na aventura e nos fatos que estão acontecendo. Acho que Os Reis do Wild é muito focado na amizade daquele grupo, e aqui a gente tem outros elementos que acabam costurando essa história pra tornar essa história um pouco mais robusta. Esse livro funciona como um volume único, mas eu acredito que vão ter outros livros aí, porque fica algumas pontas soltas aqui pra essa série continuar, mas ele também funciona lendo ele sozinho, porque ele é uma grande aventura contida aqui nessas páginas. Tirados esses 4 livros do caminho, agora tá na hora de descobrir o que eu achei sobre os outros 16. Martha Wells Witchkin. Eu já li a Martha Wells, ela é a mesma autora do The Murderbot Diaries. Eu li as novelas, saiu um romance, eu ainda não li. Esse livro vai contar a história do Caio. O Caio é um demônio e ele acordou preso numa tumba que estava submersa. E ele não se lembra como ele parou lá, então ele acredita que alguém traiu ele. Ele tem algumas suspeitas ali. E aí a gente vai ver esse personagem
e a Zid é tipo a BFF dele, pra quem ele deu uma pérola pra ela usar, e aí eles conseguem se comunicar e se rastrear através dessa pérola. E a esposa da Zid também tá desaparecida. Então eles são com aquela coisa, que será que traiu? Ela tem alguma coisa a ver com isso? Não. No meio disso, vai entrar também uma criança aqui, porque ela foi levada meio que pra ser um sacrifício ali, onde ele foi encontrado, e essa criança vai acompanhar eles. Em paralelo com isso, com o presente, que é essa busca dele pra descobrir o que aconteceu, tem o passado. No passado, a gente vai voltar várias décadas atrás e vai acompanhar um conflito que tá acontecendo. Vamos lá. Este é um livro, gente, de 400 páginas. Eu demorei 6 dias pra ler ele. Isso pode parecer um tempo ok pra você, ou até pouco tempo pra ler um livro de 400 páginas. Pra mim, é muito tempo. Isso sinaliza que o livro foi extremamente arrastado. King, pra mim, foi o melhor remédio pra insônia possível. Toda vez que eu pegava esse livro, eu ficava, nossa, que sono, vou dormir. Esse é um livro que a gente tem muitas coisas acontecendo. E a autora se preocupou muito mais com o world building do que ela se preocupou em carregar a história principal. Então, o fato de quem traiu o Kai, ou o que ele tá fazendo, ou até o conflito do passado, a gente nem tem tempo suficiente, ou desenvolvimento suficiente na história pra se apegar a nenhuma dessas coisas. E no final, o que ela escolhe dar pra história, ainda parece que isso significou menos ainda do que deveria significar. Um monte de criaturas, diferentes tipos de magia, um monte de diferentes determinações. Esse não é um livro indicado pra você que começar a ler fantasia. E não é que você não entenda, mas é que o jeito que a autora escolhe explicar as coisas, parece que ela escolhe explicar de um jeito que confunde mais do que explica. O que pra mim faltou aqui foi tirar tempo dessas explicações, dessas contextualizações que precisaram ser feitas durante o livro inteiro pra gente entender o que estava acontecendo, e depositar esse esforço na narrativa dos personagens. Então, esse é um livro que eu li em Buddy Read, lá com a galera do Catarse, e eu falei pra eles o seguinte, pra mim precisava ter uma formulinha Star Wars no começo desse livro, e iniciar o livro com, em uma galáxia muito, muito distante, isso aconteceu. Pra gente não precisar gastar não sei quantos capítulos do passado pra explicar um conflito que tinha acontecido há tanto tempo atrás e que, sim, tava repercutindo nas coisas que estavam acontecendo no presente, mas nem tanto assim. Então me parece que a autora focou muito no background da história e esqueceu de desenvolver os personagens e a história que ela tava costurando em si. E o final, eu achei meio intancável, tá? Acho que eu nunca tinha usado essa palavra no canal, mas agora eu não uso essa palavra na minha vida, mas vou usar pra esse livro. Achei o final intancável. Então assim, Martha Wells, valeu o esforço, mas assim, acho que o peso das coisas tá muito mal distribuído no livro e eu vou ficar com The Murderbot Diaries. Se ela escrever outra coisa de fantasia, eu lerei, mas já vou com as minhas expectativas um pouco mais baixas. Para o Inferno, de Leigh Bardugo, que foi o vencedor da categoria de fantasia. Numa lista inicial, nem tinha planejado ler esse livro, mas algumas coisas eu acho que mudaram pra esse vídeo. Esse livro é a continuação da Nona Casa. Foi um livro que eu li em 2020, se eu não me engano. Gostei mais do primeiro livro, tá? Já vou deixar logo de cara. Eu acho que esse livro aqui, o probleminha é chamado repetição. E tem um plot. E aí no começo do livro parece ser um negócio muito difícil. Mas assim, a gente precisa fazer um negócio que nunca ninguém fez antes, ou que não há registros de ninguém ter feito antes. Aí tá, a gente acha um registro nada registrado, e aí tem que pegar um monte de pista, tem que descobrir onde é, como faz, qual é o ritual, não sei o que, não sei o que lá. Pronto. Aí eu pensei assim, a gente vai passar o livro todo fazendo uma investigação, vão rolar várias coisas, vai ser tipo, esse vai ser o ato final do livro, conseguir fazer isso. E o isso, gente, é o que é preciso fazer lá no final de Nona Casa, que eu não vou dizer porque senão vai ser um spoiler do primeiro livro, tá? Mas se você leu Nona Casa, você sabe o que é. Se consegue fazer isso no meio do livro. E aí não só se consegue fazer isso, como se consegue fazer isso outras 3 vezes. Depois fica muito fácil fazer isso. E como há uma repetição de tipo, não consegui da primeira vez, vou tentar uma segunda vez. Tentei uma segunda vez, consegui sem perdas, voltei, descobri que deu umas coisinhas erradas, preciso fazer de novo pra consertar essas coisinhas erradas. Isso foi tirando os perigos da história. Parece que os personagens não tinham nada a perder. Porque A Nona Casa foi um livro, apesar dele não ser de terror, ele tem essa coisa da faculdade, você não sabe o que tá acontecendo, da protagonista tá meio perdida, a gente descobre sobre o passado dela, sobre o que aconteceu, ter uma pessoa desaparecida, de ter rolado, então fica essas coisas assim. Nesse livro eu não senti essa tensão, muito pelo contrário. Na minha cabeça eu pensei assim, nossa, não tem como sobreviver a isso sem alguém morrer, ou ter uma grande perda. E aí eles vão lá e fazem isso 3 vezes. Sim, tem consequências, mas elas são muito pequenas pro tamanho da situação aqui que rolou. Os
próprios vilões da história, o vilão do primeiro livro, o vilão do segundo livro, quem vai ser vilão do terceiro livro, eles também são repetitivos, não tem surpresa em quem é o vilão da história. E gastei meu tempinho aqui com Para o Inferno da Libardu. Eu provavelmente iria ler de qualquer forma, mas eu achei o primeiro livro melhor, achei mais interessante, achei diferente. Entra numa mesmice de segundo livro, onde parece que preencher um passo pra poder chegar no grande final da história, que vai ser um terceiro livro. O livro termina meio que dizendo, tá, a gente vai ter que fazer isso pela quarta vez. Daí eu fiquei, gente, mas é mesmo, acabou a criatividade? Vamos inventar uns conflitos novos, assim. Eu me senti completamente desconectada com essa história, porque eu tava tipo, gente, mas morre alguém aí. Mata alguém nesse livro? Me deixa chateada, tá? Porque eu gostei de Nona Casa. Eu achei mais soft que Nona Casa também. Nona Casa recebeu críticas aí bem incisivas sobre algumas cenas e sobre o quanto era um livro que tinha vários gatilhos e tal. Enquanto Nona Casa mostrou várias coisas, não é um livro tanto de mostrar, ele é um livro de falar. Tem os personagens falando muitas coisas, falando, ai, quando isso aconteceu. Série de coisas gráficas. Tá vivendo aquele momento com o personagem, sabe? Então também é diferente. E eu tenho certeza absoluta que eu vou ler livros melhores que Para o Inferno nesse vídeo, não é possível. E vou ir pro terceiro livro sem nenhuma expectativa, porque não estou nem esperando ser surpreendida. Tava muito curiosa pra ver mais do Darlington nesse livro, não ver tanto assim. E parece que agora, talvez no terceiro, a gente vai ver, né? Daí fica sempre aquela promessa. Será que a personagem vai entregar? Será que o personagem vai entregar? Será que o personagem vai entregar? Não sabemos. Vamos falar sobre Venco, da Cherry de Maline, não sei. Essa autora, ela é uma autora indígena, teve um livro publicado aqui no Brasil ano passado, eu acho que é o Empire of the Wild, que aqui no Brasil ficou Todas as Coisas Ferozes, que é a história de Venco. Primeiramente, é uma história adulta de bruxas, não é tipo, ai, bruxinhas, kkk, não. Acontecem umas coisas bem estranhas aqui nesse livro. É um livro que me lembrou muito das bruxas da Anne Rice, por vários aspectos, e as bruxas é a minha história favorita da Anne Rice, a Anne Rice é uma das minhas autoras favoritas, então eu acho que isso teve um impacto na minha apreciação desse livro. E existem, então, bruxas aqui, elas são descendentes das bruxas de Salem, e foi colocado um feitiço aqui, por dizer uma amarração, num objeto, que são colheres, e aí tem toda uma história por trás dessas colheres, e eu achei muito legal essa história das colheres. Essas colheres são espalhadas, essas colheres vão ser direcionadas para essas bruxas. Toda vez que uma colher é encontrada por uma bruxa, uma contagem se inicia, tá? Existe um deadline aqui. Precisam se reunir as 7 colheres e 7 bruxas. E aí a nossa protagonista, que é a Lucky, a 6ª bruxa a encontrar sua colher. Ela vai ser introduzida a essa organização aí, que é Venco, que é tipo uma organização super poderosa, que emprega elas, que também patrocina essa busca, porque é meio que responsabilidade da bruxa anterior encontrar a próxima. Eu espero que vocês tenham visto o vídeo que eu gravei, que saiu antes desse, que é de eu reagindo aos primeiros capítulos. Eu gostei muito da entrada desse livro, do prólogo, é bem legal, assim, porque é uma reunião dessa cúpula de pessoas que estão por trás dessa organização, dessa empresa. Lucky, ela perdeu a mãe, cuida da avó, só que a avó já tá com a idade avançada, já tá com um pouco de dificuldade de entender as coisas, às vezes perde um pouco o toque com a realidade, elas vão ter que se mudar de uma casa onde a avó mora desde sempre, e aí tem a questão, tá tudo ferrado na vida da Lucky, até que ela encontra essa colher, e aí de repente essa organização entra na vida dela e vai apresentar pra ela esse mundo e dizer, olha, você tá fudida, mas pelo menos você é uma bruxa, e aí agora você larga tudo que você tá fazendo e a gente precisa encontrar a próxima, porque o que a gente vê no prólogo desse livro é que a cada bruxa encontrada, o prazo pra encontrar a próxima bruxa vai diminuindo. Quando a Lucky encontra a 6ª colher, ela tem dias pra encontrar a 7ª bruxa, tem uma consequência se não conseguirem juntar nesse prazo. E eu gostei bastante, porque ao mesmo tempo vai vendo essa busca de algo que tem sim um pouco de desconexão com a realidade, obviamente, você tá falando de colheres, tem algumas coisas que claramente a autora usa a seu favor. Algumas soluções que são facilitadas, algumas coisas que se resolvem fácil, mas ao mesmo tempo tem um diálogo, uma interação entre essas personagens e os outros personagens que tem uma força que tá indo contra essas mulheres, obviamente, aqui. Essa parte eu achei bem legal, assim, achei bem bacana essa dinâmica, e a gente vai ter a oportunidade de voltar e ver como cada uma dessas outras 5 bruxas que vieram antes da Lucky encontraram as suas colheres, e como elas foram se encontrando ao longo desses anos aí que isso tá acontecendo. Então eu achei bem interessante.
ode, de certa forma, também à família, aos laços, às tradições, ao fato de que certas coisas são carregadas no sangue. Isso vai ficar com você, são legados que você carrega, mas também sobre a jornada da mulher ao longo dos anos. Esse diálogo sobre mulheres que foram queimadas lá, né, na caça às bruxas por serem inteligentes, por serem queer, por serem um pouquinho, por incomodarem um pouco e elas terem sido queimadas, e do quanto ao longo dos anos a sociedade ainda foi tentando encontrar formas de ir colocando debaixo do tapete, colocando debaixo do tapete. E o rolê das próprias colheres tem a ver com isso. Então eu acho que esse diálogo que é conduzido ao longo do livro, ele é bem legal, e eu gostei bastante das interações. Teve uma coisa que me incomodou nesse livro que tem a ver com a avó. Ela vai sair meio que numa road trip com essa avó atrás da próxima bruxa. Então, eu entendo que uma necessidade da autora de exatamente falar sobre família e tal, mas a lógica dela optar por sair com a avó, sabendo que a avó de vez em quando desaparece, que a avó some, que a avó perde esse contato com a realidade, ao invés de deixar a avó num lugar seguro, me pegou pensando várias coisas, né? E aí a autora usa isso como elemento várias vezes na história. Foi por isso que esse livro não foi um 5 estrelas pra mim. Porque por vários momentos eu pensava, nossa, se não tivesse isso, eu tava tão na vibe do livro, que esse era um livro que eu queria muito ter dado 5 estrelas. Mas infelizmente isso acabou me incomodando um pouco. E isso acaba facilitando várias outras coisas da narrativa também. Mas ainda assim eu gostei bastante de Venko, achei que foi um livro legal dessas novas leituras que estou fazendo para esse vídeo. Por enquanto, Venko é o meu livro favorito e eu gostei bastante. Então, se você gosta de bruxas, acho que é legal, é uma autora indígena e eu me diverti bastante. Fiquei mais empolgada para ler outras coisas da autora. Cidade da Vitória, do Salman Rushdie. Esse livro aqui foi uma grande surpresa ter saído nessa lista, porque esse é um autor que aqui no Brasil é publicado pela Companhia das Letras, com outro estilo de capa que eu vou colocar aqui. E aí saiu essa capa aqui, que é diferente da versão internacional. E eu não sabia o que esperar dessa história. Primeiramente, aqui fala que esse é o primeiro romance do Salman Rushdie, de um cruel atentado que ele sofreu em 2022. Eu não sei que atentado é esse. Deixa eu ver se diz aqui. Esse autor é indiano. Nossa, que pesado. Acabei de ler aqui a orelha e descobri o que aconteceu. Peraí. Ó, é autor de quase 20 livros, entre os quais Os Filhos da Meia-Noite, publicado em 81, que ganhou o prestigioso Book Prize, e Os Versos Satânicos, de 1988, que lhe valeu o Whitbread Prize e uma sentença de morte promulgada pelo Ayatollah Khomeini, culminando em um atentado que quase lhe tirou a vida em 2022. Em 2023 foi nomeado uma das 100 pessoas mais influentes do ano pela Time. Esse Versos Satânicos eu já ouvi falar, eu acho que é um dos mais famosos dele. Por ter essa coisa do autor e ser um autor publicado por um selo específico e não estar esperando um livro de fantasia vindo dele, eu fui com uma expectativa de que eu ia começar a ler e eu ia pensar, nossa, esse autor escreve de um jeito muito diferente, ou tem algum... Sabe quando você vai com essas piras, assim, pros livros, você vai achando que vai ter um super estilo, que vai ser super diferente? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Esse livro aqui vai contar a história da Pampa Campana. Essa profeta vai viver 2 séculos e meio, e isso vai acontecer porque uma outra personalidade aqui feminina vai profetizar em cima dela ali um rolê e vai entregar pra ela meio que uma missão, e isso tudo vai acontecer depois que vários homens vão perder a vida e várias mulheres também vão dar fim à sua vida. E aí meio que cai no colo dessa pessoa aqui, que é a Pampa, carregar aqui um legado e cultivar aqui uma cidade, que é a cidade da Vitória. Por que eu digo cultivar? Porque ela recebe sementes. E essas sementes são plantadas e dessas sementes nasce essa cidade. Literalmente, nessa cidade nascem essas pessoas. E aí as pessoas nasceram de sementes. Então elas não têm história, mas aí é preciso dar pra ela uma história, e aí aos poucos a própria Pampa vai costurando aqui uma história que tem a ver com crença, que tem a ver com tentar elevar as mulheres, que tem a ver com fazer essa cidade prosperar, ao mesmo tempo que ela sabe que vai chegar um momento em que isso tudo vai acabar. Já foi antecipado pra ela que tem um deadline aqui. E ela tá envelhecendo, mas ela tá envelhecendo de uma forma muito lenta, então ela também vai vendo as coisas mudando ao redor dela, o processo geracional de comando desse local e do que é colocado ela pra ser feito, e da fé das pessoas, e de como a política vai mudando. E eu já tô quase terminando, tá, gente? Porque hoje, só o que eu fiz na minha vida foi ler esse livro. E aí o que eu posso dizer pra vocês é que Cidade da Vitória é um Alamute, encontra
Kaikei. Um pouquinho de Terra das Mulheres, um pouco de Terra das Mulheres. Não tem uma fortaleza de assassinos aqui, mas tem uma cidade que está sendo criada ao redor desse mito, dessa expectativa, dessa pessoa que tem séculos aqui, então ela vai vendo e as pessoas vão morrendo e ela vai sobrevivendo e ela vira essa lenda. Que eu acho que Kaikei, que eu li para o Desafio do Good Reads do ano passado, também carrega essa coisa de quanto a mulher pode, mesmo numa posição em que parece que ela não está influenciando, ela influenciar muito movimentos políticos, se colocar em posições de mudança. Mas eu não terminei ainda, então pode ser que alguma coisa doida aconteça no final. Mas a gente já sabe que em teoria é pra... Aqui diz, ó, tal qual a tradução de um épico da antiguidade, essa é a fantástica história de um reino místico que inevitavelmente humano e conta a sua trágica ruína. Pra tudo dar ruim no final. Terminei Cidade da Vitória e eu quero ler pra vocês as últimas frases do livro. Pode ser apocalíptica já. No livro, na leitura 3 desse vídeo. Não é um spoiler o final do livro, porque já tá na sinopse. Tenho palavras melhor pra explicar a síntese desse livro do que o próprio livro conta nas suas últimas frases. Mas ainda assim você não vai saber o que aconteceu nessas todas essas páginas aqui, entendeu? Então, atenção. Eu, Pampa Campana, sou a autora desse livro. Vivi pra ver o Império se elevar e cair. Como são lembrados agora esses reis e rainhas? Agora existem apenas nas palavras. Vivos foram vitoriosos ou derrotados, ou as duas coisas. Agora não são nenhuma coisa nem outra. As palavras são as únicas vitoriosas. O que eles fizeram, ou pensaram, ou sentiram, não existe mais. Restam apenas estas palavras a relatar essas coisas. Eles serão lembrados tal como escolhi lembrá-los. Seus feitos só serão conhecidos tal como foram registrados. Seus significados serão os que eu quero lhes atribuir. Eu mesma nada sou agora. Resta apenas esta cidade de palavras. As palavras são as únicas vitoriosas. Por que eu quis ler esse trecho com vocês? Porque Cidade da Vitória é contado enquanto um livro que a Pampa Campana escreveu. Essa é a obra da vida dela. E ao longo da história, às vezes a gente tem um narrador que pipoca e fala, meio que pra nos lembrar que essa é a versão dela. Então tem um momento, por exemplo, onde ela relata que 2 pessoas foram pra guerra. E essa pessoa que tá narrando esse livro, que tá narrando o livro que a Pampa Campana escreveu sobre essa Cidade da Vitória, fala assim, e até então a gente não tinha tido nenhuma menção do fato dessa pessoa ter tido 2 filhos. Porque isso era completamente irrelevante pra história, sabe? Então, é aquela coisa de a gente ter um narrador que... Eu não sei se dá pra colocar aqui enquanto um narrador duvidoso, mas é um narrador que escolhe as informações que a gente quer saber. E a gente sabe muito bem, ao longo da nossa existência enquanto humanidade, a história, ela é contada pelos vencedores, né? Então, as narrativas, agora um pouco menos, mas durante muito tempo, as narrativas que contaram a história da humanidade tinham uma visão muito específica. Sempre também tem o apagamento de várias coisas, porque a gente escolhe contar as histórias de certas formas. É o que o Salman brinca um pouco aqui com essa história. E a história dessa cidade acaba quando ela para de escrever. Aí ela chega até o fim também. E aí só o que resta são palavras. E as palavras são as únicas vitoriosas. Então assim, eu achei o livro bem interessante, tá? Eu acho que não é uma leitura que funciona pra todo mundo, assim, porque é um livro que ele não é necessariamente, assim, super empolgante ou cheio de plot twists. Ele é um livro que filosofa bastante. Eu, com toda certeza, fiquei bastante intrigada pra pegar outros livros desse autor, e eu definitivamente quero ler Os Versos Satânicos, porque o que esse cara escreveu ter sido marcado pra morrer, sabe? Essa leitura é bem mais fácil do que eu achei que seria. Porque às vezes a gente se assusta, né, com os nomes, assim. Atalanta, de Jennifer Saint. Eu já tinha lido um livro da Jennifer Saint com Ariadne. Esse livro foi publicado no Brasil. Ano passado, na verdade, 2022, ela apareceu de novo com Electra e eu escolhi não fazer a leitura. E agora, Atalanta. A leitura, assim, eu não sou a maior fã do mundo de coisas mitológicas, tá? Acho que vocês sabem disso já essa altura do campeonato. Especialmente se é reconto. Eu acho que quando você pega esses elementos e transforma, e a coisa ao redor da história, sei lá, Percy Jackson, bom, tá aí uma série que usou isso, enfim, tá super em alta agora por causa da série e tal, mas aqui são recontos e adaptações e coisas assim, então o começo desse livro é um grande infodump de Deus fulano brigou com o Beltrano, que estava mal com a ciclana, que traiu com não sei quem, que gerou a maldição do não sei o que lá, que eu juro pra vocês, entra aqui, sai do outro lado, não gravo nada.
Sobre o que é a história de Atalanta. A gente vai conhecer a Atalanta, ela foi abandonada pelo pai dela, dada por uma ursa, um grupo de ursos, e ela vai parar nas mãos de Ártemis. A Ártemis é uma deusa puritana, não quer saber de homem. Acontecem várias tretas ali de mulheres do grupo ali que se envolvem e acabam sendo banidas por Ártemis ou punidas de alguma forma. Surge uma grande caçada aqui por um artefato. E aí nessa caçada um grupo muito conhecido aqui de heróis que são os Argonautas, acho que é esse o nome. E a Ártemis vai mandar a Atalanta enquanto sua campeã. A Atalanta é muito boa, ela é uma grande guerreira, ela sabe atirar o arco, ela corre como ninguém. Só que tem uma condição. Artemis faz a Atalanta prometer que ela não vai se casar, porque se ela se casar, algo horrível vai cair sobre ela. E a Atalanta vai, então, nessa missão. A gente vai ver vários nomes conhecidos aqui, como Hércules, por exemplo. Todas as outras pessoas envolvidas nessa missão são homens. E o fato de que esses heróis homens também não aceitam uma heroína feminina. Eu acho que esse livro, gente, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é bem pequenininha e essa é a introdução da Atalanta e dessas deusas, das ninfas e de Artemis e blá blá blá. A gente tem uma grande porção do livro, que eu diria que é tipo 70% do livro, que é essa grande aventura. Então, eles no navio, daí eles param numa ilha, daí dá uma treta. Daí, terminada essa jornada, tem uns 10% ali que é do pós isso e das consequências que tem alguns personagens voltar pra casa. E assim, eu fui lendo a história e fui achando divertido, fui gostando, fui achando interessante o que tava acontecendo. Gostei mais do que Ariadne também no andamento das coisas, estava mais interessada pelos acontecimentos a partir de, num certo momento, a gente caía ali numa mesmicezinha. Mas aí foi nos 10 últimos % que o livro me ganhou, porque surgiu do nada um outro conflito que eu achei que não ia vir. Acabar a história e isso ia ter as consequências dela voltando pra lidar com Artemis. Mas não, a gente tem todo um outro conflito. E foi esse final de conflito que me surpreendeu e fez eu gostar desse livro bem mais do que eu achei que eu gostaria. Eu não tenho nenhum conhecimento, gente, pra comparar Atalanta, esse livro, com uma história real e sobre qualquer outra coisa. Eu não tenho. Então eu não sei dizer o quanto certos fatos aqui são fidedignos. No final também o que aconteceu, talvez por eu não saber a história da personagem, eu fiquei, gente, que curioso isso que aconteceu. Então, foi um livro que eu li meio apática, assim, da minha própria expectativa, mas que chegou no final e eu fiquei, nossa, que divertido isso que aconteceu, sabe? Que legal essa parte. Mas aí talvez tenha a ver com o fato de eu não saber nada sobre essa história. Então acho que se você gosta de histórias de mitologia, e dependendo da sua relação já com Ariadne, ou se você leu Electra e gostou, acho que vale dar uma chance pra esse livro aqui. Talvez a minha maior crítica a essa história, além desse beabá e dos deuses, é que eu acho que ela teria uma personalidade bem interessante se ela usasse a personalidade dela pra se comunicar com todos os outros personagens, mas ela fica muito centrada em um personagem específico que vai ser o interesse amoroso dela, e é só com ele que a gente vê ela meio que batendo cabeça. São raras as interações de conversa que ela tem com outros personagens, que não seja tipo ela se candidatando pra fazer algo e os outros personagens dizendo que ela não é capaz, e ela indo lá e provando pra eles que ela é capaz. Então eu gostaria de ter visto no livro mais conversas dela com outros personagens e mais exploração da personalidade dela. Enciclopédia das Fadas. Eu achei que eu tinha esse livro na minha estante, eu não tenho esse livro na minha estante. Acho que eu fosse gostar mais de Enciclopédia das Fadas. Eu tava esperando uma coisa meio Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, não no estilo, mas na minha apreciação dessa história, e não aconteceu. Eu achei o livro um fofinho, mas morno. Achei muito, muito morno. Eu acho que não é nem culpa do livro, porque eu acho que essa é a proposta do livro. Não tava alinhado com a proposta do livro, era a minha expectativa. É a Emily indo construir essa enciclopédia, e aí vai aparecer lá o amigo dela, que logo de cara a gente já começa a ter algumas dicas ali sobre o que tá acontecendo. Você já leu qualquer outra coisa que tenha fadas, você sabe que o povo das fadas, ele é constantemente descrito como um povo traiçoeiro, onde tá sempre aquela coisa das escolhas, da negociação. Eu imaginei que a gente ia ter algumas coisas assim ao meio do livro, e sim, mas além do fato de que ela está indo lá desenvolver essa enciclopédia, o livro não promete nada pro leitor que só quer efetivamente uma aventurinha de fada e, por um milagre, fadas não sexualizadas, fadas só malvadas sem serem transudas. Enciclopédia das Fadas é isso, entendeu? Com uma personagem principal bastante focada no trabalho dela, com um outro personagem que as interações dos dois são bem legais. Isso é a coisa que eu mais gostei do livro, é as interações dos dois e não necessariamente a questão da fada. E o livro é escrito também em formatos de entrada. Às vezes parecia que não parecia uma entrada essa enciclopédia, que na verdade é do diário que ela tá escrevendo pra depois escrever a enciclopédia. E às vezes eu ficava tipo, tá, mas... não... tá estranho. Eu leria o segundo livro, vai ter um segundo livro aí que tá lançando.
Eu não sei se é uma continuação. Se ele foi um bom ensaio pra algo muito bom. Eu não sei explicar qual é o meu sentimento. Eu acho que esse livro poderia ter barbarizado com alguma grande surpresa no meio. A autora tenha entregado a melhor surpresa que ela poderia entregar aqui no começo do livro. Ou na primeira metade do livro. E aí depois eu fiquei pensando que ela ia trazer alguma puta revelação no final. Não aconteceu. Então é um livro morno. Não tem problema nenhum com isso, tá? Se você gosta de livro morno, de fada, tem não transudas, tá aqui. Eu esperando que eu fosse ser um pouco mais empolgante. Mas ela foi morna. Tá tudo bem. Melhor um livro morno do que um livro ruim. E Enciclopédia das Fadas não é um livro ruim. Ele só é morno. Eu li Olhar Petrificante. Natalie Haynes. Então, é a história de Medusa. Bem autoexplicativo. Não precisa explicar mais nada. A gente vai acompanhar a história de Medusa. Pronto, acabou sendo livro. É interessante ter lido esse livro depois de Atalanta, porque eu talvez tenha conseguido entender por que eu desgosto um pouco dessas histórias de mitologia que são para fazer recontos, sempre versões da história. Talvez parte do meu problema seja a quantidade de personagens envolvidos e o fato de que eu não tenho esse background para saber se o que eu tô lendo, do que eu tô lendo é verdade e do que eu tô Meu Deus. O que do que eu tô lendo é verdade, é ótimo, né? Parece que tudo é verdade. É a autora interferindo na história. Só que isso acontece de forma geral com todas as histórias de reconto. Nesse caso aqui, de Olhar Petrificante, tem muito. Gente, todo mundo tá nesse livro. Zeus, Poseidon, Atena, Afrodite, Medusa, todo mundo tá nesse livro, Perseu, e mais uma caralhada de gente. Os filhos de não sei quem, a lenda do que fulano vai matar Beltrano, a lenda de que o seu neto vai matar você. Aí lá as oliveiras, aí tem aquelas que são, já não me lembro o nome delas, aquelas que são 50 da água, e aí elas se ofendem com a menina lá que é rainha, e aí acha que é bela, daí tem a filha. Eu achei gente demais esse livro, gente, eu não tenho condições. Eu prefiro quando ela é centrada numa personagem, e aí é mais o estilo da Jennifer Saint. Então acho que essa é uma conclusão que eu cheguei com a leitura de Olhar Petrificante logo após Atalanta. A história é ruim? Acho que não. Só que tem uma coisa que talvez também reflita nesse meu interesse, ou nesse reflexo do porquê que eu não entendo muito com essas histórias, é que assim, os mitos e todas as histórias sempre exaltam o quanto os deuses eram cuzões, né? E muito estupro, sabe? Muita violência, as deusas sendo estupradas e as não deusas também pelos deuses, pra fazer novos filhos, e os deuses sempre casados e traindo as mulheres. Que preguiça. Que preguiça, sério. E eu entendo que é natural, intrínseco dessa mitologia. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, Atalanta tem alguns flertes com isso, mas não é esse nível de explicitude, de violência, sabe? Honestamente, eu não quero ficar lendo sobre isso, a não ser que isso tenha sentido dentro da história e de passar uma mensagem positiva de alerta. Mais um ainda dessa leva, que eu não sei exatamente onde vai se encaixar. Eu não teria lido esse livro se não fosse pro desafio do Goodreads, e eu não teria lido esse livro se eu não tivesse lendo todos os livros. Se eu tivesse que escolher os livros, os 3 de mitologia teriam ficado fora. Eu terminei 1, 2, 3, 4 livros pra esse vídeo, então bora começar com Ink Blood Sisters 5. Eu gostei muito desse livro, muito mais do que eu achei que eu gostaria, porque eu nem sabia sobre o que era esse livro, e de repente eu estava assim rendida por essa história. Aqui é um livro, mas não foi um 5 estrelas, infelizmente. Na verdade, até agora eu não consegui dar 5 estrelas pra nenhuma leitura desse vídeo que fosse uma nova leitura, mas ainda assim eu gostei bastante dessa leitura em particular. Eu tinha uma reclamação que ela foi se desvanecendo ao longo do livro, então foi muito engraçado, mas deixa eu contar pra vocês sobre o que é essa história. A gente tem 2 irmãs aqui, e elas são irmãs apenas por parte de pai. É um mundo real, mas existem livros aqui que contêm magia. E esses livros fazem coisas acontecer. E o pai dessas meninas, ele tem uma biblioteca, tinha uma biblioteca com 200 e poucos exemplares, que ele morreu. E ele morreu com um desses livros, que em teoria sugou todo o sangue dele. E aí a Joana, mais nova, ela mora com o pai, foi ela que encontrou ele. E aí tem a outra irmã, que tá morando no Alasca. É num hemisfério aí, super isolado,
temporada ela se muda muito, porque tem um rolê que todo ano, numa data específica, ela tem que se mudar. A Joana pede pra irmã voltar, a irmã não volta. Até que algumas coisas começam a acontecer aqui. A Joana tá tentando investigar o que aconteceu com o pai dela, o que esse livro, né, porque ela não pode encostar no livro, porque pode acontecer alguma coisa. E a gente vê essa outra personagem também tendo que lidar com coisas estranhas que começam a acontecer com ela, porque ela toma a decisão de, esse ano específico, não mudar, porque ela tá gostando de uma menina e ela quer ficar lá. Ela rompe esse ritual dela de se mudar todo ano. Em paralelo com isso, a gente vai acompanhar um outro personagem, que é o Nicholas. Acho que é Nicholas. E ele é uma pessoa capaz de escrever esses livros mágicos. E ele escreve esses livros com o sangue dele. E ele tá preso num lugar muito específico. Preso não, né? Ele vive num local, assim, parece que ele tá, tipo assim, ele tá meio em cativeiro, mesmo que ele tenha tudo daquele local ali. Ele meio que não pode sair sozinho. Toda uma situação ali com o avô dele, com coisas que acontecem. Então tem um clima meio estranho ali dessa alta sociedade também. E a gente vê que esse mundo dos livros mágicos é muito maior do que o pai da Joana. Esse colecionador isolado lá achou que era realmente um mercado, né? As pessoas encomendam livros mágicos e tal. E se escreve com o sangue desse personagem. E aí, em algum momento, esses três pontos de vista vão colapsar pra tentar desvendar aí os mistérios dessa história. Como eu falei, eu gostei bastante do livro, achei muito interessante. Volume único, que é muito legal. Teve uma coisa que foi me incomodando ao longo do livro, que foi que parecia que o livro tinha um potencial pra ser algo muito maior e era sobre algo pequeno. Parecia que os problemas que eles tinham pra resolver na história eram muito pequenos. Mas no final do livro, a gente tem uma visão um pouco maior sobre isso. E é engraçado isso, porque às vezes a gente pega autores que pegam uma história que ela deveria ser mais comprimida e eles fazem ser sobre a destruição do mundo, mas você vê a coisa muito comprimida num lugar só e aquele livro precisava ser mais comprimido pra funcionar. Aqui, como a gente tá falando de livros de colecionadores do mundo todo e de que vão pra pessoas diferentes e que quanto essa mágica pode influenciar o mundo, tava esperando um impacto maior. E depois a gente até entende que isso tem, sim, um impacto de alguma forma, mas eu achei muito tímido. A minha única, talvez, consideração e o fato que tirou a estrela desse livro foi que eu acho que a história podia ter sido mais grandiosa, arriscado mais aqui com alguns elementos, mas eu gostei bastante, gostei muito da dinâmica das irmãs, gostei como elas são muito diferentes, gostei de como os personagens se encontram, de como cada um tem sua motivação, a sua personalidade, de quanto às vezes isso se bate uma coisa com a outra. A volta que teve no final do livro não foi exatamente assim surpreendente. Teve uma coisa que eu achei bem surpreendente, que eu realmente não tinha pensado, mas depois dali as coisas realmente ficam mais fáceis assim de você pegar. E aí, pra ter essa coisa de magia, eu acho que eu alinharia ele com a mesma quantidade de empolgação que eu fiquei lendo Venco, por exemplo. Tem vários livros que têm uma temática em comum, que é família. Ano passado era Found Family, se eu não me engano. Ano passado teve vários livros de Found Family. Esse ano, várias histórias funcionam ao redor da família. E esse funciona também. Depois eu fui ler O Portador da Espada, da Cassandra Clare. Gente, eu tinha altas expectativas pra esse livro. Eu gravei um vlog, talvez vocês já tenham assistido, talvez não. O livro da Cassandra Clare fora da universo Shadowhunter. Ela teve aí na Bienal. Ela me falou que era um livro com bem pouco romance. E ela não mentiu. Realmente é um livro com pouquíssimo romance, o que me surpreendeu bastante. Apesar de aqui falar um amor proibido. Mas isso aí é pra chamar a galera que não lê um livro se não tiver um romance, né? O personagem que beija umas 3 pessoas diferentes nesse livro. Terminou esse livro, não tem casal formado, tá? O que eu acho show. Eu vou ler pra vocês a sinopse desse livro. Eu não vou tentar explicar a sinopse desse livro. Eu vou ler pra vocês a sinopse desse livro. Kel foi retirado do orfanato onde vivia na infância pra se tornar o portador da espada, um dublê de corpo do único herdeiro real de Castelânio, o príncipe Conor Aurelian. Eu tô lendo porque tem um motivo pelo qual eu tô lendo, tá? Então fica aqui comigo. Eu juro que vai fazer sentido no final. Criado junto ao príncipe, ele recebe treinamento e não apenas nas diversas formas de combate, mas também nas artimanhas políticas da corte. Apesar de os dois serem como irmãos, o portador da espada sabe que deve colocar a vida de Conor acima de tudo, e que qualquer futuro diferente deste é indispensável. Lancaster, que é o outro ponto de vista que a gente tem na história, faz parte da comunidade Ashkar, um pequeno grupo que possui habilidades e reconhecimentos mágicos, mesmo depois da ruptura, acontecimento que extirpou toda a magia do mundo. Por lei, os Ashkar precisam morar fora das muralhas da cidade, mas Lin é médica e ultrapassa as barreiras impostas para cuidar dos doentes e moribundos do rei. Depois de uma tentativa de assassinar o príncipe, é frustrada pelo portador da espada, Kel e Lin se aproximam e se veem diante de uma trama ardilosa do misterioso rei dos ladrões, criminoso que comanda o submundo de Castelândia, e oferece aos dois o que eles mais desejam. Porém, nesse mundo de sombras e intriga, eles descobrem uma conspiração que vai das sarjetas do reino até o mais alto escalão da nobreza
da nobreza decadente. E quantos segredos guardados há muito tempo ameaçam vir à tona, Kel e Lin se perguntam, vale a pena pagar o preço da traição para obter conhecimento mágico? Um amor proibido pode ser a ruína de um reino? Será que as revelações podem levar à guerra a Castellane e caos ao mundo? Por que eu li essa sinopse pra vocês? Porque não acontece nada nesse livro que não esteja na sinopse. Gente, são 600 páginas de nada. Reino dos ladrões. É igual o Casbreaker. É igualzinho. Usa até uma bengala, tá? Enfim, as duas são migas, né? Então deve ter sido uma homenagem. Se você for assistir o meu vlog, que é com spoiler, você vai ver que eu passo o vídeo inteiro falando assim, gente, eu não sei onde é que essa história vai ir. Eu não sei onde é que essa história vai ir. Qual é o plot desse livro? Ele não tem plot. É tipo assim, esse livro é uma introdução. A autora deve ter feito assim pra que a gente entendesse que as motivações deles, as decisões que eles tomam não são do nada e que sim, eles são leais às suas partes, mas que existe nuance nisso. Tudo bem. Só que eu acho que tinha como fazer isso, 10 capítulos pra cada um deles, e a gente precisa perder 600 páginas de história fazendo isso. A existência normal deles, nessa figura de tipo, ai, bondade, ai, eu sou leal ao príncipe, ou eu sou a médica. Daí a gente ter um segundo capítulo daquele personagem, mostrando que na verdade as coisas não eram bem assim, que eles estavam tramando as suas devidas coisas ali, seja porque estavam mantendo segredos, seja porque estavam indo para outro caminho. E um terceiro capítulo de cada um desses personagens, onde mostrasse o porquê que eles tinham tomado aquela decisão. E que isso amarrasse o fato de não ser sobre traição, mas ser sobre fazer o que parece ser melhor e o certo naquele momento, independente de se aquilo pode ou não gerar uma tensão aqui entre partes de lealdade. O livro construído dessa forma teria espaço de páginas aqui pra desenvolveu uma história que não aconteceu nesse livro. Dito isso, eu não decidi ainda se eu vou ler o segundo dessa série, mas eu fiquei um pouco decepcionada. Não acontece nada nesse livro, tá? Sinto muitíssimo deixar vocês com essa sensação. Sabe onde também não acontece nada? Bookshops and Bone Dust, do Travis Belty. Esse livro é o prequel do outro livro dele, que eu li ano passado, e que também foi indicado, e que agora vai ser lançado aqui no Brasil por quem? Pela Intrínseca. Muito engraçado, porque esses foram os dois livros que eu levei pra praia. E eu li as 1000 páginas da praia, onde nada aconteceu. Esse livro vai contar a história da Vivi. A Vivi é a protagonista do outro livro. Ela é uma orc, só que lá ela tinha decidido se aposentar, e aqui a gente vê ela tendo que ficar numa cidade por um tempo, porque ela se machucou. Aí o bando dela falou assim, ó, você fica aqui se curando por um tempo, a gente vai lá, resolver um negócio, a gente voltar, se você ainda estiver aqui, você vai junto com a gente, se você não estiver aqui, cada um segue o seu caminho, é isso. E enquanto ela tá nessa cidade, ela faz amizade com algumas pessoas, entre elas, uma pessoa que tem... Uma pessoa é ótimo, né? Porque não é uma pessoa. A gente tem várias criaturas aqui, né? Uma criatura que é dona de uma livraria e tá passando por maus bocados. Sempre aquela figura misteriosa que entra e que tem um conflito e ela tentando ajudar na livraria e lendo livros. E no meio do livro tem uma filosofia sobre leitura. E aí, porque... Ai, esse tipo de história. Ai, porque esse é um tique do leitor. Ai, que não sei o quê. E, gente, quando começou essa vibe, ou quando talvez eu li os primeiros livros que focavam mais na identidade do leitor, ou nas coisas que os leitores gostam, eu achava mó legal, eu adorava ler livros sobre livros. Agora eu tô que eu não aguento mais ler livros sobre livro, porque é sempre a mesma ladaia, com as mesmas lições de moral. E aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, sobre repertório. Talvez você ainda não tenha atingido o seu limite. Eu atingi o meu. E eu nem consegui achar divertido esse livro, só, assim, não tava acontecendo nada, é extremamente repetitivo do primeiro livro, e tentou engatar um romance aqui também, com uma personagem que você sabia que não ia ir a lugar nenhum, porque você sabe que a personagem tá com outro personagem lá no outro livro, que é no futuro. Eu até achei estranho ter feito essa tentativa. Pra não dizer que não teve nada legal, que é tipo uma criatura que acaba vinculada à pessoa que chama ele, assim. Ele é mó legal. E a outra coisa é o epílogo também é legal. Mas por que o epílogo é legal? Porque a gente vai pro futuro, né? Ou pro presente dessa história. Me divertido bastante com o primeiro, mas era porque as coisas eram novidades. E aqui eu achei tudo muito repetitivo, porque meio que só pegou os personagens e a essência de, tipo, ser cada um de uma espécie diferente. Sabe o que que é? Eu sei dizer direitinho sobre o que que é. Juntou com Bem-vindos à Livraria... Eu não vou saber pronunciar o resto do nome do livro, vou botar a capa aqui. Hayung Dong. É como se esse livro tivesse... personagens fantásticos. Bone Dust and Bookshops é esse livro com personagens fantásticos, tá? Se é isso que você quer ler, fique à vontade, aquela coisa toda. Novamente, não é um livro ruim, só não acontece nada. Achei bastante repetitivo. Daí, vamos para The Unmaking of June Farrell. Eu acabei de terminar esse livro, assim, faz, sei lá, 1 hora que eu acabei esse livro. E eu gostei bastante desse livro. Eu não sabia nada sobre essa história, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre esse livro antes dele ser indicado no Reader's Choice Awards, tá? Só que tem um problema, que eu não consegui dar 5 estrelas também, porque eu tô amaldiçoada. Eu precisava ler um
um livro 5 estrelas esse vídeo, né? Pelo amor de Deus, são 20 títulos e só tem 5 estrelas nos livros que eu já tinha lido. 5 estrelas. Então, pelo amor de Deus, né? A gente vai conhecer a June Farrell. É uma linhagem aqui de mulheres. Quantas vezes a gente já falou sobre isso? Que são as Farrell. Elas enlouquecem. Elas sempre enlouquecem e aí ou elas morrem ou elas desaparecem ou alguma coisa acontece, mas tem um histórico de loucura ali na família. A gente tem a June, a nossa protagonista. A avó dela acabou de falecer. Ela decidiu que ela não vai ter filhos pra ela não passar isso pra frente. E a mãe dela desapareceu quando ela era bebê. E ela não sabe o que aconteceu com a mãe dela, é um mistério, a avó dela não fala sobre isso. Só que ela tá começando a ouvir umas coisas assim, ela acha que de repente ela já tá começando a perder o controle das suas faculdades mentais também. Ela mantém um diário, ela faz acompanhamento médico. Mas ela mora numa cidade pequena, então as pessoas reparam. Ela tem um crush ali, mas ela não quer se relacionar porque ela não quer ter filhos. Ela tem uma rede de apoio legal até, da família dela. Tem uma outra mulher que é a Bird, que também morava com elas e que meio que fica responsável por ficar de olho nela depois que a avó dela morreu. Só que o que acontece? Esse é um livro de viagem no tempo, tá, gente? Então, ela vai descobrir que essa coisa da loucura, na verdade, não é exatamente uma loucura. É porque essas mulheres, elas habitam 2 lugares ao mesmo tempo. Essa outra linha temporal, que em algum momento elas foram, isso fica chamando elas ficam ouvindo vozes desse outro local. Então, isso é estabelecido bem no começo do livro, tá? Tipo assim, antes de 30% ela já descobriu todo o rolê. Acho que, na verdade, em 20% ela já matou a charada, tá? Do que tá acontecendo. Ótimo. Eu fiquei tipo, gente, que legal. Uma personagem que as pistas estão na frente dela e ela entende o que tá acontecendo, sabe? Coisa boa, uma personagem inteligente. Tão raro nos livros de forma geral. Eu já ia dizer nos livros de fantasia. Nos de fantasia, mas de forma geral. Personagens inteligentes que somam A mais B é sempre muito difícil. Só que aí, imediatamente, a partir do momento em que a autora coloca a Jill experimentar essa magia que ela tem, a personagem emburrece. Você viu um conjunto de informações. Aquilo tá gritando viagem no tempo. Você, de repente, piscou, aconteceu um negócio e você se vê no mesmo lugar, só que tudo ao seu redor tá diferente e muito mais antigo. O que aconteceu? Você viajou no tempo. Tipo assim, você já tinha matado essa charada. Daí ela fica, meu Deus, o que aconteceu? Daí aparece uma pessoa na frente dela. Gente, viajou. Você acha que você viajou no tempo? Qual é a primeira pergunta que tem que fazer? Pelo amor de Deus. Que ano é? Não é quem é você, não é onde é que eu tô, é que ano é. Passa uns 2 dias aqui até ela se perguntar que ano é. Eu juro, eu não entendi o que aconteceu com essa personagem. E aí esse livro teve uma coisa que me deixa sempre muito puta com histórias assim, que é, o personagem tá num contexto onde ele não tem nada pra fazer. Não tem nada pra fazer, um completo à toa. Não tem tipo, não, o personagem foi trabalhar, tá estudando, fez aula, tem um rotina CLT, entendeu? Pegando 4 horas de ônibus por dia. O personagem não tem tempo, não. A menina foi parar nos anos 50, não tem nada pra ela fazer, ela tem que ficar escondida dentro de casa. E a personagem não pensa, ela não busca pistas, ela não junta nada, ela não existe, a não ser quando ela tá na página. Eu tenho a sensação que a autora fez assim com a personagem, ó. Deixa eu falar um pouquinho sobre alguma outra coisa aqui, deixa eu repousar essa personagem. Daí a personagem ficava assim, ó. Sabe aquela coisa que a galera faz dos bichinhos do The Sims pra trocar roupa? A personagem ficava assim. E isso grita tão alto, dá pra matar a charada desse livro em 40%. Até antes, talvez. Não tem problema matar a charada aqui. Não foi isso que me estressou. Mas os plots, a construção das amarrações da história, eu achei bem legal. Tem uma pegadinha meio Outlander também, porque ela viaja no tempo, daí tem coisas acontecendo nesse local e ela tem que se adaptar e existe uma nova realidade. Então me lembrou Outlander. Como eu falei, na execução das amarrações da história, a autora foi muito bem sucedida, mas na hora de desenvolver a protagonista dela, nossa, falhou muito. Ainda assim, eu gostei bastante da história. Eu acho que foi uma boa leitura. Acho que é um livro que é bem legal, assim, e até fiquei triste de não ter ouvido falar mais dele. Isso é estranho. Novamente, é um volume único, o que é sempre muito legal. Mas faltou aqui, talvez não seja nem desenvolver a personagem, mas é consolidar a personalidade que ela mostrou nos primeiros 20% do livro, de ser uma mulher esperta. Os Frágeis Fios do Poder, primeiro livro dentro da nova trilogia da Victoria Schwab, que se passa dentro do mesmo universo de Tons de Magia. Caso você não tenha lido a primeira trilogia, em Tons de Magia é um universo onde existem várias Londres, elas são diferenciadas por cor, então a gente tem a Londres branca, a vermelha, a preta e a cinza. A preta tá interditada porque deu uma treta muito grande lá, a cinza não tem magia e
que a branca e a vermelha conversam através dos seus Antari, que são pessoas que têm uma magia muito diferente e que faz com que eles consigam abrir os portais e transitar entre essas Londres, e também eles são diferenciados pelos seus olhos, tá? E aí, enfim, naquela trilogia a gente acompanha um monte de treta acontecendo, porque existe um objeto que tá circulando aqui, que pertencia a Londres Preta, e isso começa a gerar um caos aqui. Alguns personagens lá que são principais, como o Kel, que é o Antari da Londres vermelha, o Holland, que é o Antari da Londres branca. A Delilah tá sempre se metendo em confusão. Ela é uma ladra? Não sei se essa é a definição, mas ela tá sempre ali meio metida numa encrenca. E a gente tem o Rye também, que ele é o príncipe, e ele e o Kel foram criados como irmãos. Muitas aventuras e altos trabalhados. Aqui em Os Frágeis Fios do Poder, a história começa 7 anos depois do desfecho que a gente teve na primeira trilogia. Tava com pouca vontade de ler esse livro nesse momento. Eu fiquei satisfeita com Tons de Magia. Eu gostava bastante do conceito, assim, mas eu tive vários problemas ao longo do caminho. Ela anunciou que ia ter mais livros dentro desse universo. Eu fiquei meio assim. Eu provavelmente teria lido esse livro em algum momento, mas não ia ser agora. Não sei nem se ia ser esse ano. 600 páginas. Eu tava, gente, quem pediu? Sabe, um negócio assim. Era essa vibe. Então, se você me dissesse há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, ou há 2 dias atrás, que esse ia ser o meu primeiro 5 estrelas do ano, eu teria rido na sua cara. Não tinha como prever que isso ia acontecer. Eu me diverti imensamente com esse livro. Eu adorei, eu devorei o livro inteiro em um dia. Tá? Eu não queria parar de ler nunca. E foi muito, 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 muito legal voltar pra esse universo. De uma forma que eu realmente não tava esperando. Porque faz tanto tempo já, faz vários anos já que eu li o 3º livro. Eu não dei 5 estrelas pra nenhum livro da primeira trilogia. Inclusive, se eu não me engano, eu dei 3 estrelas pro primeiro. Eu acho que o único outro livro da Victoria Schwab que eu dei 5 estrelas, apesar de eu já ter lido aí 12, 13, 14 livros dessa mulher, sei lá quantos, acho que eu só dei 5 estrelas pra vilão. E ainda assim, não tenho nem certeza se eu dei 5 estrelas, mas acho que eu dei. Então, assim, foi muito surpreendente. Você introduzindo novos personagens, mas a gente vai ter o Kel, a Delilah e o Rye e o Alucard aqui muito presentes na história, muito mais do que eu achei que eles estariam. As coisas que mais me pegou aqui foi exatamente a gente ter esses personagens aqui sabendo agora que eles são, assim, em consequência de tudo o que aconteceu. Para esses personagens, a autora não precisa desenvolver background, porque o background existe nos 3 livros anteriores. E aí, né, essa história, ela tá sendo vendida enquanto uma trilogia que você pode ler independente de você ter lido a primeira. Eu discordo. Eu acho que se você não ler a primeira, é muito difícil que esses personagens surtam um efeito, porque como eu falei, não tem grandes explicações e grandes backgrounds aqui. A gente tem coisas pontuais para não deixar a história flutuando muito, o que é bom, porque até para quem já leu dá uma relembrada, como eu falei, já faz alguns anos, então me relembrou várias coisas que tinham acontecido, mas eu não acho que é suficiente pra você verdadeiramente compreender quem esses personagens são sem ter lido a primeira trilogia. E também, pra mim, não faz sentido você pegar uma coisa andando, sendo que a construção desse universo que a gente tá vendo agora em Fios do Poder foi desenvolvida na primeira trilogia. Então eu não recomendaria que você lesse os Frágeis Fios do Poder sem ter lido a primeira trilogia. A experiência não é a mesma, o apego com os personagens não vai ser o mesmo, e eu acho que prejudica, sim, a experiência de leitura. Você quer pegar, você pega, mas não vejo por que você pegaria. Foi muito engraçado, porque a Delilah, ela tá uma cuzona nesse livro em vários momentos. Tem momentos em que ela tá ótima, as interações dela com o Kel, principalmente, e com a Alucard, e com a Ren também. Preciosidade, que é a princesa desse livro. Essa parte da família foi muito legal, das novas construções da família real que tá acontecendo aqui. E diferente da primeira trilogia, que eu fiquei, gente, essa garota é uma chata. Nesse livro ela tava uma chata, e mesmo assim eu tava assim, não, mas agora eu consigo entender por que ela tá sendo chata com essas coisas, sabe? Olha tudo o que aconteceu, olha toda a treta que essa galera passou. É claro que agora ela tem que ficar com o pé atrás, é claro que agora ela tem que priorizar certas coisas, sabe? Então, essa solidez da caracterização dos personagens, que às vezes eu não sentia na primeira trilogia, agora, porque eu li a primeira trilogia, ela faz muito mais sentido em como esses personagens se comportam aqui nesse segundo momento. E isso pra mim foi muito importante. Porque teve um sentimento de nostalgia aqui de voltar nesse mundo e ver esses personagens 7 anos depois, sabe? O que eles fizeram nesse tempo, como eles estão lidando com as feridas deles, como as coisas bonitas, as coisas legais e as coisas tristes que estão acontecendo. Eu sei que pelo menos 1 estrela dessas 5, ela vem da nostalgia, mas foi uma leitura muito legal, muito divertida. Eu adorei os novos personagens, tá? A gente tem vários novos personagens, 2 principais aqui. Tem uma personagem que é a rainha.
toda vez que essa mulher aparecia em cena, eu ficava... E, gente, eu fiz assim, ó, às vezes durante o livro. E sempre por causa dessa mulher. Tem algumas coisas clichêzinhas, tem algumas coisas que são fáceis de você entender, mas mesmo assim, as personagens novas deram um tempero muito bom na história. Todos os easter eggs e coisas que vêm da primeira trilogia são muito legais. A Tessa é uma personagem que ela abre uma gama infinita de possibilidades, e quando deu a explicação de quem ela era e eu olhei pro plot da história e falei, nossa, ela vai fazer isso, e ela fez aquilo, mas o fato de eu ter percebido no primeiro momento que eu encontrei ela, não tirou a magia de ver ela fazendo as coisas ao longo do livro. Apesar da gente ter também um livro grande, é um livro muito rápido de ler, é um livro que tá sempre acontecendo alguma coisa, os personagens estão sempre indo de um lado pro outro, vai e volta no tempo várias vezes, e eu achei todas as vezes importantes. Eu tenho talvez restrição com um ponto de vista só, que é um ponto de vista masculino, não achei tão necessário, mas de resto eu adorei Os Frágeis Fios do Poder, e é o meu primeiro 5 estrelas de 2024 e o primeiro 5 estrelas deste vídeo, meu Deus. Starling House, de Alex E. Harrow. Essa é a mesma autora de As 10 Mil Portas. Ela tem outras histórias publicadas, eu não tinha lido nada dela ainda. Essa é a história de uma família que tem uma casa muito misteriosa aí numa cidade pequena, que tem uma empresa que causa poluição e tal, e aí é uma casa muito misteriosa, onde os Starling sempre morrem de uma forma bastante peculiar, e às vezes a pessoa entra na casa sem ser Starling e se transforma num Starling, e você fica... Hã? E aí a última moradora mulher dessa casa, que foi casada e teve um filho, ela escreveu um livro. E a nossa protagonista aqui, a Opal, ela leu esse livro e ela é encantada por esse livro, obcecada por essa casa, só que ela morreu, ela não sabe quem é o pai dela, cuida do irmão, ela quer muito que o irmão não fique nessa cidade, que ele vá pra faculdade, então ela meio que tá fazendo de tudo ali, trabalhando horrores, dando uma surrupiadinha também, pra conseguir tirar esse garoto dessa cidade. E ela é obcecada por essa casa. E quem tá morando na casa agora, atualmente, é o Arthur, o atual herdeiro dos Starling. E o que acontece é que a Opal vai acabar ganhando uma oportunidade de trabalhar nessa casa. Isso é o que tá na sinopse. Primeiramente, eu achei super atmosférica a escrita dessa autora. Quero super ler outras coisas dela. Os primeiros capítulos eu já tava, tipo assim, rendida. Eu achei muito legal a vibe. É uma coisa que eu sinto, por exemplo, com a Silvia Moreno Garcia. Então, isso eu gostei bastante. Só que esse livro, eu já li ele umas 10 vezes. Inclusive, eu já li ele em janeiro. Eu li ele quando eu li Para o Inferno, eu li ele quando eu li Venco, eu li ele quando eu li Wayward, que não foi pra esse vídeo, mas foi pro outro vídeo. Eu li ele quando eu li The Unmaking of June Fair. Esse livro contém pedaços de todos esses livros. E aí, uma cidade pequena, onde tem uma família mal vista, misteriosa, um passado misterioso, uma casa misteriosa. Nossa, pra você não ter lido um livro assim ainda, eu recomendo você ler Starling House, porque aí eu acho que você vai ter uma experiência bem legal, porque é uma escrita bem, assim, que te bota pra dentro da história e tal. Mas se você já leu, não tem nada muito especial, assim, com esse livro, tá? É um livro bem genérico dentro dessa perspectiva. Inclusive, falando em Silvia Moreno Garcia, gótico mexicano tem disso também, né? Uma mulher que tá isolada numa casa onde coisas mágicas acontecem, jornadas familiares em cidades pequenas também, passados misteriosos onde você não sabe a sua linhagem, Junifer, Venco, Hayward, sabe? Então, assim, casas mágicas. Bom, daí todo um novo arranjo. Teve um momento que parecia que eu tava lendo para o inferno da Libardu de novo. Tava falando uma coisa, a gente precisa entrar lá pra resgatar ele. E eu, gente, eu já li isso esse mês. Então, assim, não tem nada de errado com o livro. Vou usar de novo essa palavra. Super atmosférico. Gostei muito da escrita da autora. Vou pegar outras coisas dela pra ler. Mas esse livro, pra mim, foi genérico, porque eu já li várias coisas muito parecidas com ele. The Will of the Many. Altas expectativas desse livro, são 5 estrelas. Infelizmente, ele não foi. Mas eu achei uma boa leitura. Esse é um livro aqui para fãs de Fúria Vermelha. Você quer uma pegada mais fantasia e menos ficção científica? Vai ler esse livro aqui, porque tem um beabá muito grande aqui de Fúria Vermelha em vários aspectos. E aí depois, quando a gente chega no final, o autor abre um leque pra lembrar e pensar sobre várias outras séries também. Inclusive, os últimos capítulos desse livro é um surto total, aparentemente pra continuação dele vai tudo mudar. Mas sobre o que é The Will of the Many, porque às vezes eu saio falando pensando que vocês já sabem sobre o que eu tô falando. Vai contar a história do Viz. O Viz, ele primeiro, esse não é o nome de verdade dele, ele é um órfão. Uma coisa aconteceu com a família dele, tá num orfanato, e ele tá trabalhando aqui numa espécie de prisão. Esse governo que tá estabelecido aqui, essa hierarquia, ela usa the will of the many. Então, as classes sociais aqui são baseadas na quantidade de will que você recebe.
e essa Will vem de outras pessoas. Então, se você já leu, tipo, Warbreaker, tipo Breath, se você já leu A Filha dos Ossos, que vai ser lançado agora no Brasil, em Um Rolê com os Ossos, e também suga a energia vital das pessoas, ele tá se mantendo afastado disso, mas um dia vai receber a visita aqui de um cara que é um Quintus. Quanto mais alto o número até o Príncipes, mais Will você tem, tá? Então o Príncipes tem mais de 40 mil pessoas servindo Will pra ele. Aí tem o Dimidius, que tem 20 mil, o Tertius, que tem 6 mil, o Quartus, que tem 1.680 pessoas, e o Quintus, que tem 336 pessoas. E é uma pirâmide de porcentagens aqui também. O de baixo, ele serve uma porcentagem pro de cima, e o resto é novidade. Enfim, é todo um sistema aí de... E aí você vai subindo de ranking e vai aumentando, em teoria, a sua habilidade e o quanto de Will você recebe. Enfim, ele vai parar numa academia e treina aqui os mais brilhantes jovens, porque esse cara que acabou cruzando com ele lá na prisão tem um objetivo, né? Então ele não vai nem parar nesse local porque ele quer. Ele vai parar lá porque ele é recrutado pra isso. Isso te lembrou Fúria Vermelha de alguma forma? Pois é. E aí a gente vai acompanhar esse garoto porque ele tem um deadline aqui e ele tem que chegar até um nível de classe aqui pra poder participar de um evento específico, correr atrás das coisas que esse cara tá exigindo dele. E aí no meio disso a gente vai aprender sobre esse universo, sobre a política, sobre esse mundo, sobre essas pessoas, sobre a família e sobre quem ele é de verdade e sobre o que tá acontecendo aqui. Esse é um livro, ele pode ser bem lento, a gente tem aquela coisinha da escola, só que também a escrita do James Irlingston, que esse é meu primeiro livro dele, ele tem uma outra trilogia que eu vou botar o primeiro livro aqui, que eu quero ler esse ano. É um livro denso, tá? Então é um livro que, por exemplo, até na diagramação aqui, ó, a letra é pequenininha, e aí tem um monte de palavra e conceito estranho, e ainda tem aqueles personagens no meio do livro que para tudo e o personagem fala uma frase que você fica, putz, eu não entendi nada. E aí eu penso, eu não entendi nada por causa do livro, ou não entendi nada porque me faltou alguma coisa no meu inglês. E aí passam segundos e aí o personagem fala, nossa, eu não entendi nada. Daí eu fico, tá, legal, então a gente não entendeu nada juntos. E tem alguns clichês aqui também, dele conseguindo passar as coisas meio fáceis. E no final, o autor faz meio que assim, ó. Esse livro foi buddy read lá no Catar. E o pessoal pediu pra eu mandar minhas teorias, eu mandei minhas teorias. Daí eu mandei minhas teorias e dei meu voto de confiança para o James Irlingston. Plantou dicas aqui pra gente de que ele vai conseguir cumprir com as promessas que ele fez no final desse livro. Em teoria, o segundo livro é pra ser uma coisa muito doida. E aí a galera falou, Tami, eu acho que tu tá dando voto de confiança demais. Não sei se ele é habilidoso o suficiente pra desenrolar toda a gama de tretas que ele fez no final desse livro. Eu gostei da vibe, apesar de que eu acho que o livro podia ter tido um ritmo melhor e acho que mais coisas poderiam ter acontecido. E a presença dele nessa academia poderia ter sido mais dinâmica. O livro é todo do ponto de vista dele. A gente podia ter intercalado pontos de vista. Tem personagens muito legais aqui. Foi um bom primeiro livro, mas aqui a única coisa que diz, nossa, essa pode ser uma série de fantasia muito diferente, são os últimos capítulos. E eu preciso de mais pra validar que vai ser realmente uma série incrível daqui pra frente do que 3, 4 capítulos aqui no final. Então eu estou dando 4 estrelas com voto de confiança de que o livro 2 pode ser 5 estrelas, porque este aqui tem coisas bebidas e repetidas de outros tantos livros aí que eu já li. Só isso não é suficiente. E eu vou ler o segundo e espero sair do segundo com 5 estrelas, porque essa é a minha expectativa agora. Com o circo que o autor armou aqui. Então fica aí essa dica pro leitor de fantasia aí que tá querendo uma coisa mais assim. Eu acho que vale a pena ler. É baseado no Império Romano também. Então se você aí é daquela trupe de quantas vezes você pensa no Império Romano, The Will of the Man, que você vai ter mais uma coisa pra pensar sobre o Império Romano. Dominus. The Book That Wouldn't Burn, por Mark Lawrence, tá? Este aqui é o mesmo autor Prince of Thorns, é o Club Side. Depois eles começaram a lançar uma outra série dele e pararam no segundo livro. Ele teve outras séries lançadas lá nesse meio tempo e agora veio então com este livro aqui, que é um livro bem diferente do Mark Lawrence que eu conheço e do que tava lançando coisas aí. Inclusive eu acho que a última série dele nem tinha ido tão bem. E aí ele veio com este livro aqui, que inclusive eu acho que é uma das capas mais bonitas aí dessa lista de 20 livros. Vai nos trazer 2 personagens principais. O primeiro é da Livira. Ela começa aqui como uma garotinha que mora numa vilazinha, assim, num acampamento, que coisa bem pequenininha, com um monte de poeira pra todo lado, né? Que tanto que chamam ele de Dusters aqui. E ela quer ir pra cidade, só que acontece aqui uma situação que vai fazer ela ir pra cidade de uma forma um pouco mais violenta, assim, por dizer. E aí eu achei curioso, porque eu acho que os primeiros capítulos desse livro, eles setam uma ambientação que ela não perdura pro resto do livro. Essa coisa tipo, ó, é o Mark Lawrence, não vamos se esquecer. Mas depois a história é bem mais suave, porque é uma história mais lúdica. E a Levira, na cidade, ela vai ser apadrinhada ali, digamos assim, por um soldado.
tá acompanhando ela e as outras crianças que foram salvas aqui dessa situação. Eles foram atacados por uma outra raça aqui e ele vai levar ela pra estudar uma grande biblioteca aqui que tem nessa capital. Outro ponto de vista que a gente tem é o do Evar, e ele é um garoto que mora dentro da biblioteca. Só que não parece ser a mesma biblioteca ou o mesmo setor da biblioteca pra onde a Elvira tá indo. Por quê? Porque ele tá preso nesse local, ele tá preso nessa grande biblioteca. Ele e outros 4 outros jovens que ele chama de irmãos, mas eles não são irmãos de verdade. Dentro desse local tem um mecanismo. As crianças, né, os jovens usavam esse mecanismo pra, tipo, vivenciar os livros que eles estavam lendo. E aí, de tempos em tempos, inclusive, algumas crianças não saíam desse mecanismo. Aquela coisa. Mas só que o que aconteceu é que ele e esses outros irmãos dele aqui, todos eles foram engolidos por esse mecanismo e ele foi colocado ali por um motivo também específico. Eles ficaram anos dentro desse mecanismo até que o mecanismo cuspiu eles de volta. E cada um deles veio com um dom, tá em paralelo com o livro que eles estavam quando eles entraram nesse mecanismo. Só que eles não conseguem sair dessa biblioteca, eles não sabem onde é a saída, eles estão ali tentando e não existe como sair desse local. Então eles estão presos ali dentro. E aí existem duas entidades aqui, duas pessoas, duas figuras que aparecem de tempos em tempos que meio que são os cuidadores deles ali dentro desse local. De alguma forma, por algum motivo, o caminho desses dois personagens vai se cruzar. Eu achei o livro bem interessante, mas é um livro que, por exemplo, assim, diferente de The Will of the Many, que eu acho que ainda tem que se provar quanto uma história que vai crescer pra um lugar interessante, essa história aqui, eu acho que ela já mostra logo de cara que ela é diferente. Pra contextualizar vocês, a gente tem aqui uma mistura de Cidade das Nuvens, do Anthony Doerr, com O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. É assim que se perde a Guerra do Tempo. Com, sabe a turminha azul lá de O Estranho Sonhador? Então, foi assim que eu vi esse grupo aqui. Porque tem uns que tem uma personalidade mais tipo, eu vou matar todo mundo. Eu vejo eles muito como a turminha ali de Um Estranho Sonhador. Então é um livro sobre histórias, sobre distorções, sobre às vezes entrar e sair de lugares estranhos, por portas estranhas e parar em situações estranhas, tá? E aí a gente tem aqui um conflito que circula ao redor dessa biblioteca e do que significa esse local, mas também uma busca individual de cada um deles por algum motivo, por coisas diferentes também. O Evar quer muito descobrir como sair desse local, ele sente que tem alguma coisa chamando ele, e a Elvira, ela quer entender o máximo possível o que tá acontecendo aqui. Sim, é um cenário muito interessante, só que ao mesmo tempo, por exemplo, é o mesmo sentimento que eu tive lendo Cidade das Nuvens. A história podia ser mais sucinta em vários momentos. A gente acaba tendo várias repetições de vários elementos. Certas coisas parecem ser apresentadas de uma forma mais complexa do que ela precisa ser. Passagem bem grande de tempo nesse livro. Então eu acho que o autor podia ter sido mais sucinto em alguns momentos. O livro não precisava ser tão grande, a gente não precisava ter tido tantas repetições. E eu entendo que o arco da repetição, ele tem um papel a ser cumprido. Eu acho que faltou plot twist nessa história, tá? Porque teve uma coisa que no momento que é revelado eu fiquei tipo, tá, mas isso é uma revelação? Porque meio que tava na cara desde o começo, ou pelo menos, sei lá por 30% do livro já tava pra ter matado, que era isso. E aí teve umas coisas que eu fiquei pensando muito como que resolve, porque é aqueles casos onde você tá lendo uma história que ela tá te dizendo, ela fica batendo numa tecla, e depois ela diz, mas não é bem isso. E tu tem que meio que desconsiderar tudo que tu tinha aprendido até ali, pra te aprender uma nova coisa, porque aquilo não faz mais sentido. E aí eu já fico pensando, tá, mas será que isso que eu vou aprender é o de verdade? Aí eu também acho que os personagens precisavam ter mais traços de personalidade, sabe? Eu achei bem genérico, assim, os personagens. Então, assim, todas essas histórias que eu mencionei pra vocês, que esse livro se relaciona, são histórias que eu gosto. Então eu gostei de The Book That Wouldn't Burn, mas eu tenho questões. Então não foi um livro sem estrelas. Eu acho que tem, assim como The Will of the Many, meu sentimento é muito parecido com os dois, só que por motivos diferentes. Eu acho que tem como segundo livro ser muito legal. Eu acho que faz muito sentido as pessoas terem gostado muito desse livro também, porque ele junta elementos que são muito legais, e o fato da gente se passar o livro inteiro majoritariamente dentro dessa biblioteca e entendendo melhor as coisas também é legal. Mas é um livro que eu acho que tem aspectos que o autor quis crescer demais o olho, e aí no world building, e deixou, aliás, na confusão do world building, e deixou alguns outros elementos pra trás. E talvez nessa tentativa de se explicar muito acabou sendo repetitivo em algumas coisas. Muito tenta se explicar, mas pouco de verdade explica sobre o que tá acontecendo. Então, assim, questões. Mas teve uma coisa que eu
eu acho que é legal falar que esse foi um livro que eu terminei, eu fiquei imediatamente com vontade de pegar e ler ele de novo. Eu acho que esse é um livro que, quando relido, várias coisas que não fizeram sentido na primeira leitura vão fazer, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, a não ser quando você chega no final do livro. Ou muitas das coisas você não sabia o que estava acontecendo. Então tem esse sentimento aí. Clytemnestra, Stanza Casati. Eu deixei esse livro por último depois de ter lido 2 histórias de mitologia e ter pensado, se eu ler mais uma, estarei colapsando. E quando cheguei no final desse vídeo, pensei, nossa, porque deixei esse livro para o final. Então assim, não tinha vitória, tinha apenas derrotas. Aquelas. Não. Tudo bem. Esse livro foi definitivamente melhor do que Olhar Petrificante. Eu não sei se ficou claro naquele take, mas eu achei bem Olhar Petrificante. Como eu li muitas coisas esse mês, eu falei várias vezes sobre os livros em pontos diferentes, eu já não sei mais o que eu falei e o que eu não falei pra vocês nesse vídeo especificamente. Eu ainda não comecei a editar ele. Mas entre as 3 leituras, Atalanta e Clytemnestra acho que foram as melhores da parte de mitologia. Olhar Petrificante foi o que eu menos gostei. É um livro focado na Medusa que não é sobre a Medusa, então fica aquele questionamento básico a respeito. E aqui a gente vai acompanhar então essa personagem. Não sabia quem era, não sabia qual era o papel dela. Também não sabia que ela era mãe da Electra, que foi assunto do livro do ano anterior da Jennifer Saint. O livro sobre a Clytemnestra, tá? Vai contar a história dela. Ela foi entregue pra um rei aqui. Aconteceu toda uma coisa horrível, porque ela era casada, ela chegou a ter um filho, e aí matam o filho e o marido dela pra ela casar com esse cara. E depois é uma história dela descendo ali as coisas dela pra firmar, né, a posição dela e não passar a vida inteira submetida. E aí eu realmente não entendo, gente, eu não entendo. E se você entender, você pode me dizer, me explicar aí nos comentários se eu aceito. Eu não entendo qual é a justificativa, qual é a moral que tem acontecido com essas histórias recentemente, que é o seguinte: parte da justificativa é que é você dar uma nova luz ou você dar uma nova versão, obviamente, recontos e tal, mas eu normalmente ouço a galera falando que é pra valorizar a figura feminina, né? Então, a maioria das histórias dessas mulheres que a gente ouve, a gente sempre ouvia de um ponto onde a mulher não era retratada enquanto a heroína da história, ou a história dela era muito mal contada, e aqui a gente tem a oportunidade, nesses recontos a gente tem a oportunidade de ver o ponto de vista da mulher, de ver a mulher também, versão dessas autoras vencendo e dando a volta por cima e não sei o que. Mas aí a minha pergunta, e porque não entra na minha cabeça, é a que custo? Porque pra você chegar no momento em que você vê essas mulheres vencendo, elas passam por horrores, entendeu? Violências físicas e morais, sexuais, enfim, várias, todas elas, todas as mulheres da mitologia cheia de violência. Então eu realmente, gente, além de todos os fatores, eu fico pensando, realmente faz sentido essa abordagem? É o que eu já falei, por exemplo, quando eu falei de Wayward num outro vídeo. Vocês não estão cansados? Porque eu tô cansada. Faz sentido mesmo? Não existem outras histórias pra contar? Eu não entendo a Tara, tá? Eu não entendo. Eu gosto da mitologia quando a mitologia, ela é o background. E aí a gente tem coisas acontecendo ao redor, ou a história vai ser um pouco mais leve. Tipo, a da Atalanta, ela é muito mais sobre o desafio dela ser uma mulher aventureira ali no meio daquilo tudo, do que sobre violência. Então eu gosto mais de Atalanta. Então eu não entendo essa vibe, tá? Vai além da minha cabeça ser um coador pra absorver esses assuntos. Vai realmente ficar pensando, tipo, por que as autoras sentem necessidade de ficar recontando essas histórias? É falta de criatividade pra escrever um livro que não precisa se basear? Não, mas eu vou dar agora uma história de superação pra ela. Mas ainda assim a gente vai ter que ver a personagem passando por um monte de coisa. Então é só pro final ser feliz. E aí é a pergunta que eu falei: a que custo? Então assim, se você gosta desse tipo de história, já li piores que Clytemnestra, tá? Inclusive, até foi uma leitura bem tranquila, assim, eu achei que ia ser mais chato, porque eu comecei meio... Mas, assim, não é um assunto que chama sua atenção se você tá que nem eu, assim, tipo... Ai, por que senhor? Pula, tá? Vai buscar outra coisa. E esse livro ainda não foi anunciado no Brasil, então é sobre isso. Mas tem vários de mitologia que são anunciados todos os anos, então é aquela coisa. Bom, nesse vídeo de 23 são. Vamos às conclusões desse vídeo. Primeiramente, acho que foi bem divertido, apesar de um pouco estressante, de ter sido bastante trabalho e demandante fazer esse vídeo. Até o meu computador teve um pequeno surto editando ele, porque eram muitos takes. Pra vocês terem uma ideia, entre os takes do primeiro capítulo e os takes desse vídeo, todos eles do meu computador, eu precisei parar de gravar vlog, por exemplo, porque eu não tinha mais onde colocar take. Não tinha mais espaço. E foi realmente bastante coisa pra fazer em volta desse vídeo. Mas eu gostei bastante do resultado. Sobre o resultado das leituras em si, é de uma tristeza muito grande, talvez, de que eu só saí desse vídeo com um único 5 estrelas inédito, que no caso 3.
eram 5 estrelas já de 2023. Eu acho que isso me deixou, foi a coisa de tudo que me deixou mais pensativa, quanto esses livros que estão sendo panfleteados enquanto os melhores do ano, os mais populares, isso definitivamente não reflete que o resultado vai ser positivo se você se aventurar nessas histórias. Eu também acho que a gente não precisa mais de tanta história de mitologia sendo publicada. 3 livros num ranking de 20 eu acho demais, eu acho que um estando aqui já é suficiente, não precisava ter 3. E eu também acho curioso que parece que todo ano tem um tema ao redor. E o tema definitivamente esse ano foi família. Foram histórias com família. Problema nenhum. Acho que foram exploradas aqui de formas bem diferentes e diversas, então tá tudo certo. Eu vou colocar pra vocês aí na tela o meu ranking pessoal, tendo lido todos os 20 livros. 3 permanecem em primeiro lugar, seguido por Os Frágeis Fios do Poder, The Adventures of Amina Al-Siraf, Ink Blood Sister Scribe, Venko, que talvez tenha sido uma das maiores surpresas aqui desse vídeo, The Book That Wouldn't Burn, The Will of the Many, The Unmaking of Juniferal, Cidade da Vitória, Atalanta. Fica aí o meu top 10 de livros deste Goodreads Choice Awards da categoria de fantasia. Agora o que eu quero fazer com vocês é um comparativo de 3 partes. Os status de votação do Goodreads Choice Awards, então, do livro mais votado ao menos votado, o ranking do meu primeiro capítulo, do vídeo anterior, e o ranking do meu vídeo aqui. Peço desculpa que as capas vão ficar pequenininhas se você estiver assistindo no celular, mas aí me joga na sua TV, aí pra você ver em alto, porque não tinha muito o que eu fazer aqui. Então eu vou botar aí na tela pra vocês. Eu acho que dá pra perceber que existe sim muita mudança de posição. O livro que se manteve mais consistente nas 3 listas foi Trés, A Garota do Mar Esmeralda, foi segundo lugar no Goodreads Choice Awards, segundo lugar no primeiro capítulo e primeiro lugar na minha opinião. O que mais variou entre a minha opinião e a opinião do Goodreads foi Venko. Venko também era o livro com menos leitores na plataforma, e isso obviamente aí tem um reflexo. Casualmente ou não, também é o livro de autor indígena. Witch King, que teve um primeiro capítulo bem interessante, acabou não performando bem e indo pra final da lista da minha opinião. Portador da Espada também tinha começado bem e foi mal. Um Dia de Céu Noturno também caiu bastante do primeiro capítulo, pra minha opinião. Olha só onde é que ficou o vencedor do Goodreads Choice Awards na minha lista. Ficou na 13ª posição, então assim... E aí alguns queridinhos que do Goodreads foram super bem, como Um Dia de Céu Noturno, Enciclopédia das Fadas, Bookshops and Bondas, acabaram ficando também depois do top 10 da minha lista pessoal. Do meu top 5, os 2 primeiros livros já têm lançados aqui no Brasil. The Adventures of Amina Al-Siraf tá prometido pela Morro Branco, Ink Blood Sister Scribe tá prometido pela editora Planeta Minotauro, Venko ainda não temos sinalização de nenhuma editora, The Book That Wouldn't Burn, The Will of the Many e The Unmaking of Juniferal também não tem anúncio no Brasil, Cidade da Vitória já tá publicado pela Companhia das Letras, e Atalanta também não temos data de publicação. E aí é curioso pensar também que quão irritada eu saí desse vídeo com livros de mitologia, e ainda assim os outros livros foram tão repetitivos e tão pobres em alguns aspectos do plot e do desenvolvimento dos pontos da narrativa, que ainda assim um livro de mitologia, mesmo que fez o mínimo, acabou entrando no top 10. Então a vida da leitora ela dá cambalhota. A gente também tem majoritariamente aqui autores brancos nessa lista, é uma constante todos os anos. E é isso, eu acho que me deu toda uma nova perspectiva ter feito o desafio com todos os livros, ao invés de só parte deles. Enquanto parte do meu trabalho, que é falar de livros de fantasia, também foi importante conhecer todas essas histórias e torcer para que algumas delas cheguem aqui no Brasil. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários quais desses livros vocês já leram, se vocês gostaram de algum deles e qual deles também, dos que não saíram aqui ou dos que vocês não leram ainda, vocês ficaram mais curiosos para ler depois deste vídeo aqui. E também me conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você quer que eu siga repetindo ele aí, se você achou interessante ouvir sobre todos os indicados esse ano. E conto com vocês também para se inscreverem aqui no canal e deixar o joinha de vocês nesse vídeo, que foi bem trabalhoso, mas que eu fiquei bem feliz com o resultado. Nos vemos no próximo vídeo, que vai ser bem mais tranquilo que esse. Tchau!